Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos continuar então o nosso estudo, pedindo primeiramente as bênçãos do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuação, então, do 6º capítulo, que trata da submissão de Jesus à Virgem Maria. É por isso que um dos temas mais caros a Jesus nos evangelhos é a humildade. Então, é por isso que? É porque Jesus, vamos recapitular aqui terça. Jesus, através da humilhação, aniquilamento e obediência incondicional ao Pai, nos resgatou do pecado, da morte e das garras do demônio. Então, é por isso que um dos temas mais caros a Jesus nos evangelhos é a humildade, a rainha das virtudes. Dado o exemplo com a própria vida, ele também ensinava com palavras aos discípulos. Então, Jesus, além de dar o exemplo, também ensinava com palavras. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas 18:14, Mateus 23:12. Então, está no Evangelho de São Lucas e no Evangelho de São Mateus, a mesma frase. Aquele que se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado. E Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 11, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros, em Mateus 19:30. E quem dentre vós for o menor, esse será grande. Lucas 9:48. Então, nós encontramos nos 3 evangelistas aqui citados, Lucas, Mateus, João, essa mesma frase 2 vezes, depois 3, 4, 5. 5 frases sobre a humildade, as quais a gente deveria estar sempre recordando. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai legal cumpre com perfeição o 4º mandamento, como eu já tinha dito na terça. Então, a submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai é o cumprimento do 4º mandamento, que foi o próprio Deus quem nos deu, honrar pai e mãe. Ela é a imagem temporal da sua obediência filial ao seu Pai Celeste. Jesus faz isso porque é a vontade de Deus. A submissão diária de Jesus a José e Maria anuncia e antecipa a submissão da Quinta-feira Santa. Gente, submissão significa debaixo de uma missão. Jesus tinha uma missão, sob o comando de Deus. E essa missão sob o comando de Deus, que se realiza na Quinta-feira Santa, não a minha vontade, em Lucas 22:42, ela se inicia durante sua vida, na obediência filial ao seu pai. Na obediência filial ao seu Pai Celeste, ele obedece à Virgem Maria e São José, porque ele estava submisso, em primeiro lugar, à vontade de Deus, em segundo lugar, à sua mãe e seu pai, por desígnio divino. Então, na Quinta-feira Santa, vem a completude desse desígnio, desse cumprimento da vontade, que é
não a minha vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas, porém, não faça a minha vontade, faça a sua, né? A obediência do Cristo no cotidiano da vida escondida inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Qual o pecado original, gente? A desobediência. Né? Não importa se Deus falou que não era para comer um fruto de uma árvore, que geralmente a gente representa como a maçã, por ser uma fruta muito bonita, agradável aos olhos, mas seja lá o que foi que Adão e Eva desobedeceram, o problema foi a desobediência, né? E se pela desobediência entrou a morte no mundo, pela obediência de Cristo entrou a vida. E essa obediência iniciou nos primeiros minutos de sua vida. Ele obedeceu à Virgem Maria, ele obedeceu a São José, né? E ele obedeceu a Deus Pai até a última gota de seu sangue na cruz. Nosso rei é o rei da humildade, diferentemente de todos os reis humanos. Dele disse o profeta Zacarias: eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso, montado num jumento, no potro de uma jumenta. Jumento, símbolo da humildade, né? Os reis andavam a cavalo, jumento era para os pobres, jumento era para aqueles que não tinham outra coisa, porque era barato, porque era muito fértil, né? Então tinha muito jumento, é um bicho rústico, ele come qualquer coisa. Num lugar desértico como era lá, somente um rico para ter um cavalo demanda alimento, um alimento mais especial. Não, o jumento não, ele vive de qualquer matinho, ele é mais rústico. E por ser a humildade a maior de todas as virtudes, aquela que de imediato nos põe no caminho da salvação, que São Pedro e São Tiago nos recomendam com tanta ênfase. Então, é por ser a humildade a maior de todas as virtudes, né, aquela que realmente nos põe no caminho da salvação, imediatamente. São Pedro e São Tiago vão nos dizer aqui, ó: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Quem nos exalte? Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 10. E primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 6. Jesus nos disse com toda a verdade: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa humildade, Jesus a exerceu plenamente sob a autoridade de sua mãe, para dar honra sem igual a ela e a Deus. Então, exercendo a humildade, né, plenamente sob a autoridade de sua mãe, ele deu honra sem igual, tanto à Virgem Maria quanto a Deus, que ama a humildade. Maria, de seu lado, foi também a rainha da humildade. Diz São Luís de Montfort. Então, ela foi a rainha da humildade, gente. O que São Luís vai nos dizer? Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Tão profunda era a sua humildade que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda criatura para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que ela permanecesse oculta em seu nascimento, sua vida, seus mistérios, sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda criatura humana.
Seus próprios parentes não a conheciam. E os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é esta? Pois que o Altíssimo a escondia, ou, se algo lhes desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhes ocultava. Então, o que a gente sabe sobre a Virgem Maria, muito mais infinitamente vai ter oculto, né, gente? Porque ela era humilde demais. A graça dela diante de Deus é tão grande que, a pedido dela, ela fica oculta. A gente não vê falar muita coisa sobre a Virgem Maria na Bíblia. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre. Pelo menos um milagre visível e retumbante, enquanto lhe tivesse outorgado o poder de fazê-los. Quantos milagres a Virgem Maria faz, né? Mas em vida, né? Ela não fez nenhum milagre visível e retumbante, porque ela mesma pediu a Deus. Porque ela mesma, humilde que era, não os quis fazer grandiosos, preferia que seu filho fizesse. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que lhe houvesse comunicado a sabedoria divina. Gente, quem educou o menino Jesus foi São José e Nossa Senhora. A grande, a preciosa bondade de Jesus, assim, a mansidão ao falar. Isso ele aprendeu, né? A verdade em suas palavras estava com ele, mas aquela mansidão, aquela tranquilidade ao falar que cativava as pessoas, mesmo quando elas não queriam ouvir aquilo, mesmo quando elas não iam seguir Jesus, elas ficavam cativadas pelo jeito dele. Isso vem de Nossa Senhora e de São José. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Então, aqui tudo está no Tratado da Verdadeira Devoção, de 3 a 5. Também Santo Afonso ressalta essa amorosa submissão de Jesus a Maria. Tão grande, ele diz, é o prestígio de uma mãe que nunca pode tornar-se súdita de seu filho, ainda que ele seja rei. É verdade, sentado agora à direita de Deus Pai no céu, reina Jesus, e tem supremo domínio sobre todas as criaturas e também sobre Maria. Todavia, é também certo que nosso Redentor, quando vivia na terra, quis humilhar-se a ponto de ser submisso a Maria. Então, Santo Afonso, né, ressalta que quando há um rei nessa terra, né, nós tivemos muitos reinados e hoje em dia temos poucos. Mas o que acontece quando um filho é coroado rei? Existe a rainha mãe. A mãe do rei, ela não é uma pessoa comum. Ela é considerada a rainha mãe. Mesmo que esse rei seja casado e haja uma rainha reinando ao seu lado, a rainha mãe tem uma especial distinção. Se é assim com os humanos, quanto mais com um filho tão perfeito quanto Jesus. Então ele é submisso a Maria, porque ele quer. Diz Santo Ambrósio que, desde que Jesus Cristo se dignou escolher Maria por mãe, estava como filho realmente obrigado a obedecer-lhe. Então, ele que escolheu, mas ele estava como filho realmente obrigado a obedecer à Virgem Maria. Assim concluímos que são as súplicas de Maria extremamente eficazes junto a Jesus. São Germano chega a dizer à Virgem: sois onipotente, ó Mãe da verdadeira vida. Por que ela é onipotente aqui que ele está falando? Onipotente é só Deus, mas ela pode tudo junto a Deus. Ela não pode nada sem Deus, mas ela pode tudo junto a Deus. Porque ela é mãe da verdadeira vida, que é o próprio Deus. E São Bernardino nos não receia dizer que, ao império de Maria, todos estão sujeitos até o próprio Deus. Porque ela não manda, ela pede, e ela pede com amor infinito. Deus é amor. Então,
Isto é, Deus lhe atende aos rogos como se fossem ordens, ou seja, aos pedidos, como se fossem ordens. Por isso, observa Santo Antônio, Deus colocou toda a igreja não só sob o patrocínio, mas também sob o império de Maria. É importante ressaltar o que esclarecem os santos. Jesus é onipotente por natureza e Maria o é pela graça. Então, vamos parar nessa frase por hoje. Mas olha só, aqui está a explicação do que eu falei lá em cima. Só Deus é onipotente. Jesus ele é onipotente por natureza porque ele é Deus. Então, essa é a natureza de Jesus, ele é Deus. Maria só é onipotente pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo que ela pede, por ser ela uma mãe tão humilde, tão prestativa, tão escondida e cheia de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.